Olá, bom dia. A Casa Niná foi fundada em 2017. 7 anos depois, já contabiliza quase 1 milhão de atendimentos para crianças especiais e suas famílias. E é sobre esse trabalho realizado por essa casa que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio falar comigo sobre tudo isso, como é que é feito esse trabalho, foi a Andréia Dutra, que é a diretora técnica da Casa Niná. Bom dia, Andréia. Bom dia, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. 7 anos depois, dá para comemorar esse resultado? E como dá, né? Para nós da Casa de Apoio Niná é gratificante. São 7 anos que nós ofertamos à população maranhense, à sociedade, atendimento para as crianças e agora para as famílias também. Fazer esse acolhimento com as mães e os pais é muito gratificante para a gente. Só para a gente se situar, antes o acolhimento, o tratamento, tudo que era oferecido era apenas para a criança. Depois Isso. que passou a ser para a família, é isso? Na verdade, nós ampliamos. A ideia da Casa de Apoio Niná em 2017 foi criada principalmente para as crianças com microcefalia congênita pelo Zika vírus. Isso. Né? Então, era uma casa de acolhimento para as crianças e as famílias. Com o passar dos anos, nós ampliamos isso. Nós ampliamos agora para todas as neurodivergências, síndromes raras, não tão raras, né? Que nós atendemos também, não só a criança, como a família. Certo. Primeiro a gente começou de uma forma, vamos dizer, mais tímida, Isso. mais no nicho. Isso, no em um nicho. nicho. Só, não é? No tempo da pandemia, antes da pandemia, Foi na bem verdade. antes da pandemia, foi no mundo né? do Zika vírus, ali 2016, Zika vírus, 2017. exatamente, foi antes da pandemia. A pandemia foi lá para 20, 21, né? Isso. Então, de 2017, vocês começaram com esse trabalho mais direcionado para um nicho só. Agora, ele abriu esse leque todo. E como é que tem sido esse trabalho? Bom, hoje nós ampliamos os serviços também, então nós nos especializamos ainda mais. Como eu falo especializar ainda mais, nós criamos serviços específicos dentro da própria casa de apoio. Por exemplo, para as crianças de microcefalia por Zika, epilepsia de difícil controle, nós temos hoje um ambulatório de epilepsia de difícil controle, que nós atendemos até crianças de 18 anos incompletos. Criancinhas de 18 anos. Incompletos. Nós também hoje temos o serviço para as crianças com epidermólise bolhosa. O quê? Que é uma doença Como é o rara, nome? epidermólise bolhosa. É aquelas bolhas na pele? Isso, que são aquelas eu crianças. fui por associação, são bolhas na que pele. tenha lesões na pele e tudo mais. E hoje nosso governo do estado ele consegue manter as 40 crianças, né, que existem no Maranhão, na nossa unidade, dá todo o suporte, não só médico assistencial, como também todos os insumos para os curativos. Então, nós conseguimos fazer isso. Além, claro, de toda a atividade médica, todas as consultas multiprofissionais. Isso você está falando especificamente nessa doença que se falou agora, Isso. né? Que são especialidades para essas patologias, né? E para além disso, nós temos o atendimento às crianças com neurodivergências, para os autistas, né? Para as crianças com TDAH, com TOD, enfim, todas as síndromes neurodivergentes. A gente tem visto o crescimento muito grande de diagnósticos, principalmente de TDAH, de espectro autista, muito. De alguma forma dá para atender todo mundo? Como é que fica? Porque imagina assim, a casa de apoio, ela não tem essa capacidade de um hospital, ela é uma casa de atendimento. Como é que fica aí o coraçãozinho de vocês na hora desse atendimento? Nós, né, quando eu falo nós, eu e a Carol Arnon, que é a nossa diretora também administrativa, a gente fica o coração na mão, porque a gente quer ofertar para todos os pacientes o atendimento especializado, porque nós sabemos que nosso atendimento, de fato, é efetivo, as crianças conseguem realmente se desenvolver. Então, a gente fica com o coraçãozinho na mão. Hoje nós atendemos 216 municípios do Maranhão. Bom, só falta um, vamos lá, não, nós vamos conseguir bater esse aí dentro. 216 municípios, então assim, é muita coisa pra gente. Muita coisa. Hoje, graças a Deus, tem uma ampliação do serviço com o governo do estado, né? Nós temos outras unidades que a gente consegue e tenta dar seguimento. Então, a criança que chegou aos 12 anos, a gente já tenta encaminhar para outra unidade de saúde, né? Que inaugurou agora, que é o TA12+, para ver se a gente consegue dar uma rotatividade e atender mais crianças. Porque, de fato, hoje a gente até
fala em uma epidemia de autismo. É mas verdade. na verdade é porque existe uma subnotificação. Isso, é verdade. Não, Né? Então, não antes é que tenha a nossa cresceu o número de notificações e de diagnósticos mais precoces também, Então, né? assim, os pais hoje já se preocupam quando tem, sabe, a criança não tá conseguindo engatinhar, não consegue ter aquele olhar com a mãe, com a criança, os marcos de desenvolvimento não estão certinhos, aquela coisa lá da carteira de saúde, não está certinho, então já liga a anteninha, o pai nos busca para fazer esse diagnóstico. E a informação também, né, André? De alguma forma essa informação, ela chega até a pessoa desperta. A criança, você não imaginava que uma criança que custa engatinhar, que custa falar, pode ter algum problema, pode ter algum... É verdade, algum transtorno. Algum transtorno, né? E de repente você descobre, meu filho pode ter um tratamento mais especializado. Mas você falou que você atende 216 municípios. Ótimo. Esse pessoal vem encaminhado para cá. Isso. E vem com a família. Na verdade, é assim, nós temos hoje 2 modalidades na Casa de Apoio Niná, né? Nós temos a parte ambulatorial, que é como qualquer outra unidade de saúde onde esse paciente agenda, via APP Procon, solicita para o seu município o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, para ele chegar à nossa unidade, fazer os atendimentos e retornar. E para as famílias que não têm uma condição de se manter aqui na cidade, na capital, de ficar vindo periodicamente esse atendimento, nós ofertamos que é a casa de apoio, que é uma estadia para essas crianças. Então são 10 crianças com 10 responsáveis, que eles ficam conosco uma semana. Está limitado este número, a capacidade Isso. de atendimento só chega até 10. Só semanalmente. Né? Semanalmente. Então existe já essas crianças, por exemplo, de municípios distantes, de bairros distantes, até mesmo da grande ilha, que não tem onde ficar, não tem onde se hospedar e às vezes não tem o dinheiro para ir e se locomover. Se locomover. Então nós deixamos, elas ficam conosco durante uma semana e nessa semana elas têm todos os atendimentos, médicos e profissionais, e também para as famílias, como o empreendedorismo com as mães, né, que são mães que muitas das vezes são mães solo, né? Nós estávamos conversando ainda há pouco, são mães que infelizmente são famílias que quando recebe o diagnóstico, infelizmente o pai acaba abandonando, né? Quando a criança é um pouquinho mais enérgica ou realmente precisa de dependência total de cuidados, acaba deixando e essa mãe se vê sem nenhuma renda. A mãe se vê sem saber o que fazer. E às vezes com outros filhos para cuidar também, que não só esse que precisa de atenção especial, né? Isso. E aí o que nós fazemos? Tentamos fazer cursos de empreendedorismo para as mães mesmo, de confeitaria. Nesse período que elas estão lá? Nesse período que elas estão lá, geralmente dia de quinta-feira. Quiser nos visitar, são as quintas-feiras nós lá fazemos. Fazer uma visita assim. Né? Então são cursos de confeitarias, de bolo, de doce, né? Para essa mãe ter uma renda. Né, artesanato, para essa mãe ter uma renda e conseguir de fato respirar um pouco, né, conseguir manter a família. Então a gente tenta fazer esse acolhimento com as mães. Para além disso, nós temos agora uma nova proposta de fazer atendimento para essas mães e para esses cuidadores, né, quando tem algum pai. Como é isso? Muitas das vezes essa família ela se anula, essa mãe se anula. Então são mães que passam 5, 6, 8 anos sem ir no ginecologista, por exemplo. Sem fazer um preventivo, ela esquece dela para viver em função do filho. Em função do filho. Então, hoje nós tentamos ofertar até atendimento médico e multi para essas mães, porque precisam. Sim, então, a gente vai se não estiverem com saúde, como é que vão cuidar do filho, né? Então, a gente tenta hoje fazer paralelo. É isso que você quer perguntar. Enquanto a criança está sendo tratada, a mãe está recebendo também atendimento, aulas de empreendedorismo, está acontecendo tudo ao mesmo tempo? Isso, porque o que nós tentamos? Muitas das vezes a mãe precisa de um tempo para si. Então, nós fazemos um planejamento para enquanto a criança está em terapia ou está em atendimento, ela consiga também ter o seu próprio atendimento. Por exemplo, a gente oferta dia de quinta também, um curso de automaquiagem. É nesse que eu vou. Né? Então elas gostam bastante, então é um curso de automaquiagem, elas conseguem, sabe? Nossa, fazia tanto tempo que eu não me maquiava. É lindo de ver. Tanto tempo, dona André, que eu não me maquiava. Olha como eu sou bonita. Gente, que maravilha. Olha, né? Então a gente busca essa autoestima novamente dessa mãe, né? Esse desejo realmente, eu tenho tempo para mim, eu sou mulher, né? E isso é bem legal pra gente. E além de cuidar da síndrome das doenças também na unidade. Isso é muito bom, mas nós vamos continuar falando sobre isso. Eu vou só deixar a Andréa tomar aqui um cafezinho, tomar uma água que eu não deixei, mas a gente volta já já, é um minutinho só.
Já estamos de volta conversando aqui sobre os 7 anos da Casa de Apoio Niná e todo o trabalho que tem sido realizado nesse período. E a gente estava falando, deixamos até as crianças um pouco de lado para falar do acolhimento às mães. Você está me dizendo de tudo isso que é realizado lá. E já dá para ver o resultado desse trabalho, principalmente assim de empreendedorismo, de coisas assim? Sim, nós temos excelentes resultados. Inclusive, nós somos clientes das nossas pacientes. Ai, que legal! Como é que é? Vocês compram os bolos? Isso, nós compramos os bolos, os dindins, os suquinhos, os cremosinhos que elas fabricam, as tortas, os salgados. E a gente na unidade, por exemplo, teve o nosso aniversário de 7 anos agora, dia 4, mas comemoramos dia 5, e nós ligamos para elas, olha, acho que é um bolo assim, assim, assim. Olha que legal, fazer, já gera uma renda legal. Já gera uma renda e a gente consegue também ajudar essa mãe. Então, pra gente é gratificante. E o chefe fica todo, né, o nosso gastrônomo todo feliz. Imagina. E esse processo de autoestima da mãe, da cuidadora, que a gente está falando da mãe cuidadora, sim, ela influencia também no tratamento do filho, né? Consideravelmente. Por exemplo, hoje a nossa expectativa é ampliar para o atendimento psiquiátrico e psicológico para as mães, né, para os pais de maneira geral, porque isso reflete no comportamento da criança, principalmente para crianças com síndromes neurodivergentes, autistas. Então nós tentamos agora realmente buscar a mãe, o centro, sua centralidade, né, sua serenidade, que a mãe realmente possa entender o que está acontecendo naquele processo, porque ajuda no desenvolvimento da criança, ajuda a desenvolver o comportamento dessa criança, torná-la mais dependente. O que nós percebemos e estamos percebendo é que essa mãe, ela fica muito sobrecarregada. E muitas das vezes nós somos a válvula de escape. Elas chegam lá na unidade, descarregam em cima da gente. Descarregam, de fato, e a gente entende, né? Muito embora alguns não entendam quando chegam lá, porque é o momento que ela tem um alívio. Nossa, eu posso respirar, a criança está em atendimento, e aí eu venho e falo, e aí fica falando as coisas pra gente, né? Geralmente tem um momento de conversa com elas. Às vezes não tem nem com quem conversar em casa, né? Então a gente tem percebido que elas precisam, estamos tentando ampliar agora junto ao governo do estado, atendimentos ainda mais efetivos para as mães. Sim, mas eu fico pensando, isso é oferecido aqui só na capital. Apesar de oferecermos esse trabalho para 216 municípios, os municípios ainda não contam com essas unidades, né? Então todo mundo que precisa de um tratamento tem de alguma forma que vir para a capital, né? Infelizmente ainda é a nossa realidade. Por exemplo, a gente tem, a mesmo município de São Luís, uma maior dificuldade também. No próprio município de São Luís, né? Porque a gente precisaria que a nossa atenção básica funcionasse, que a atenção primária de saúde funcionasse. Porque muitas das vezes o paciente está conosco, mas eu preciso devolvê-lo, fazer a contrarreferência para o município de origem. Se lá tivesse uma equipe multidisciplinar capacitada para atender, ele não precisaria ficar indo e voltando, né, do seu município para cá. Já teria um protocolo pronto para ser seguido lá. Inclusive, né? Nós estamos disponíveis a todos os municípios que queiram vir treinar conosco, né, capacitar suas equipes para retornar para seu município de origem. A gente está disponível para fazer essa capacitação. É uma proposta, sim, da Secretaria do Estado da Saúde, descentralizar esse atendimento, né, para diminuir, ou melhor, ampliar essa oferta de serviço. E otimizar também o serviço que é oferecido, né? Porque de alguma forma isso não tem interferência no tratamento. Por exemplo, vem uma criança, uma família lá do município bem distante. Tem muito. Não sei nem dizer qual, bem distante. Ele terminou a fase de tratamento aqui, ele volta para lá. Mas se ele não tem esse acompanhamento, vocês não correm o risco de receber esse paciente com esse avanço prejudicado? Tudo que ele nós percebemos aqui, principalmente durante a pandemia. Né, nós tivemos que reduzir os atendimentos, né, tivemos que muitas das vezes suspender alguns atendimentos, e quando os pacientes retornaram nesse período pós-pandêmico, eles retornaram com muita mais dependência, muito mais, né, grave, requerendo maior assistência. Então isso foi reflexo bastante. E assim, a criança, ela precisa ter uma rotina, né, além dela precisar ficar indo e voltando ao seu município, não só as crianças autistas, mas, por exemplo, criança com microcefalia, paralisia, que é dependioso. Que é trazer para cá. É muito mais difícil para essa mãe. A gente tem crianças que têm mais de 20 crises convulsivas e precisa ficar indo e voltando.
Nós temos casos que a mãe às vezes fica desesperada quando a criança está grávida no seu município de origem, porque não pode vir. E assim, precisa vir, não pode vir e não tem um atendimento necessário. E não tem lá. um atendimento lá necessário, e a gente fica com o coraçãozinho, a gente tenta explicar para a mãe, mas só te interrompendo, nesse momento não dá para fazer uma intervenção junto à Secretaria de Saúde Municipal para que essa criança receba um atendimento lá mesmo? Nós temos serviço de assistente social que tentamos articular, mas muitas das vezes nós não conseguimos. Inclusive, nós temos alguns profissionais que se colocam à disposição de fazer isso à distância, atendimento à distância, né? Até tentar auxiliar o médico que está lá na unidade, a gente tenta, mas infelizmente ainda não é uma realidade. Não é uma realidade, já colocamos, a Secretaria do Estado da Saúde, ela está trabalhando sim nessa proposta de chamar os municípios, as regionais, para tentar realmente capacitar, treinar e dizer, não, vamos fazer telemedicina, vamos fazer teleatendimento, mas infelizmente ainda não é uma realidade. A criança e a mãe precisam vir. Precisam vir, né? Mesmo assim, vocês conseguem mais ou menos 7 mil atendimentos mês, quase, né? 7 mil atendimentos mês, assim. E olha quando que você olha esses números assim, pensa o quê? Não, nós ficamos assim, estarrecidas, porque a nossa capacidade instalada está no limite. E a gente também fica com o coraçãozinho apertado, porque nós sabemos que tem crianças que precisam ainda chegar para a gente. Então, a gente precisa que essa contrarreferência funcione. Então, hoje a nossa maior luta é que a contrarreferência, que a atenção básica, que os municípios consigam ter uma equipe, porque a gente precisa dar uma rotatividade, devolver esse paciente para o seu município de origem, né, para ele estar realmente estabilizado, município de origem, para poder te dar vaga para quem precisa. Pois é, porque, meu Deus, caiu dentro do carro. Acontece. Tudo bem, vamos lá. Mesmo assim, por exemplo, se um paciente ocupar demais uma vaga, alguém que está precisando lá vai ficar sem um atendimento, mesmo que seja o atendimento inicial e o atendimento básico. Que é o que acontece hoje. Por exemplo, nossos pacientes, eles precisam ter uma rotina de vir pelo menos a cada 15 dias, a cada mês, porque é uma reabilitação. Né? Nós temos pacientes que vêm toda semana, 2 vezes por semana, principalmente quem faz terapia ABA. É mesmo? Né? E quando mora bem longe, está com alguns probleminhas com alguns municípios específicos aí que a gente está tentando articular com a secretária de saúde do município, mas é difícil, porque eles ficam dependendo do tratamento fora do domicílio, o TFD que o município precisa disponibilizar, aí o município muitas vezes não quer, enfim, uma série de coisas que acontecem. Então a gente tem esses pacientes que precisam vir para fazer essa reabilitação e ter realmente êxito no tratamento. Então, para a gente fica assim, nossa, o paciente realmente evoluiu dentro do esperado, ele pode voltar para a sua unidade de origem. Então a gente fica assim com um coraçãozinho, porque o pai não vai querer voltar e deixar, a mãe, na verdade, na maioria das vezes, meu filho vai ficar sem reabilitação, ficar sem terapia, dona Andréa. Só não pode dar alta. É a nossa realidade. E aí eu estou com a capacidade instalada. O que acontece? Eu aumento o tempo de retorno desse paciente. Então, o paciente que vinha antigamente a cada 15 dias, a cada mês, vai passar 2, 3 meses para voltar. Porque eu preciso rodar, atender um paciente que também tem necessidade. E aí, quando você recebe essa criança de volta, ela pode já ter voltado até o estágio inicial, comprometendo todo o trabalho que foi feito durante esse período. Principalmente quando a família é uma família que não consegue continuar esses estímulos na sua casa, né? Não consegue, né, em casa mesmo fazer essa continuação das terapias, porque nós tentamos educar os pais também, né, os responsáveis. Olha, a criança, ela precisa ser estimulada em casa, não ficar só na frente de telas. Isso. Na maioria das vezes, né? E aí a gente tenta que esse pai, que essa família, que essa mãe consiga estimular essa criança em casa, para melhorar e ajudar o nosso tratamento, né? Mas não é uma realidade, a gente sabe que muitas das vezes precisam ir para a lavoura, precisam trabalhar e a criança fica dependente. Não tem outra forma, não. Agora sim, só uma perguntinha bem pessoal, com esse barrigão assim de 8 meses fazendo esse trabalho, a sensibilidade fica mais aguçada? Muito. Eu choro toda hora agora. Eu tô vendo. Eu começo a chorar quando eu falo das crianças, né? Assim, porque o tanto que a gente avançou, o tanto que o Estado do Maranhão tem avançando nessa luta, nessa causa,
É gratificante, não só para mim, mas toda a equipe. Nós somos gratos por realmente nós conseguimos trabalhar, por exemplo, seletividade alimentar. Uma criança que não comia nada amarelo, nós trabalhamos seletividade alimentar. E depois de 6 meses, a criança já consegue se alimentar de tudo. Pegar um cuscuz e comer, pronto, é uma felicidade. Para a gente é uma felicidade tão grande que a gente está no caminho certo. Estão sim, estão no caminho certo. Olha, a gente passaria amanhã aqui conversando sobre isso, porque o assunto é realmente muito, muito interessante, mas parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Continue assim, que chegue aqui mais 8, mais 9, mais 10, mais 20 anos de trabalho realizado e que você volte aqui dizendo que as secretarias já estão participando desse processo e que está tudo ficando mais fácil. Vamos torcer os dedos, vai dar certo. Vamos torcer o dedo, mas Andréa Dutra, muito, muito obrigada pela sua participação, por me ajudar a fazer o programa de hoje e por compartilhar todas essas informações. Gente, vai nos visitar, viu? Vou visitar sim, vou marcar um dia, vou visitar sim, eu achei super interessante, principalmente esse trabalho de apoio às mães para que elas possam cuidar desses filhos. Mas muito obrigada, bom dia a você, bom dia você que está do outro lado, que já sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 9 horas da manhã, sempre com muita informação e café quentinho sempre, né? Tchau e até a próxima.